pode ainda potencializar, se fazer mais uma mutação, né, que ele vem mudando do animal para o homem, entrou no animal, do animal entrou no homem e vem fazendo mutações. Nós não sabemos. Em resumo, não estou aqui para certificar e nem falar de ciência. Em resumo, tem pessoas que talvez gastou até a letra do livro do Apocalipse, de ler e não entendeu nada até hoje, de Apocalipse 15. Vocês acham que essa praga é uma mera casualidade? É apenas uma gripinha que apareceu aqui e vai embora? Me abaixa um pouquinho o som, que não é da microfonia. Ou essa é uma praga dos dias finais? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu bato firme nisto. Esse demônio não vai levar nenhum homem e uma mulher que estejam cheios do Espírito Santo. Vem aqui, irmão André. O André vai contar o histórico dele. Você que está nos acompanhando, você que orou pelo irmão André, nós que tivemos em oração, uma parte da igreja, quase todos da igreja jejuaram, os que puderam, e nós estamos vendo a grande vitória do amor divino aqui. Pode ser isso mesmo. E deixa eu dizer, ele está aqui porque já terminou a quarentena, a mãe Janete estaria, esposa dele, que já terminou a quarentena, senão ele estaria resguardado, ele não tem nenhum problema mais, tá? Que já terminou a quarentena deles. E então quero dizer para vocês que ninguém melhor para contar a história, e você que viu pela internet, você que viu nossos anúncios, pedindo oração por ele e comentando sobre ele, ele vai contar o histórico aqui, testemunhar isso, como eu falei, e eu acredito que isso pode te encorajar, né? Pode te encorajar você se apegar mais a Deus, crer mais em Deus, confiar mais em Deus. Vem aqui, irmão André, pode falar. Fica à vontade, pode falar. Boa noite, irmãos. Primeiro, agradeço a Deus por estar aqui, poder ver vocês de novo. E aos irmãos que estão aí na internet, que Deus abençoe vocês também, tá? Eu creio que Ele já tem abençoado e vai continuar abençoando. Vou falar aqui como o pastor falou, bem rapidinho. Eu comecei a sentir um resfriado bem leve numa sexta-feira. E aí não vim no culto na sexta, avisei para o pastor que eu não ia vir no domingo. O senhor lembra disso? E até aí tudo bem. Quando chegou na segunda-feira, eu já estava sentindo muito cansaço, mas não estava com falta de ar ainda. Sentia cansaço, estava tossindo bastante. A Janete também estava se sentindo um pouco mal. E a gente foi no AMA, ali no Jardim Peri, que é um AMA 24 horas, a gente foi à noite lá. Chegando lá, o médico examinou ela estava com a pressão um pouco alta, passou na minha frente, ficou lá, né, e eu fiquei esperando umas 3 horas para ser atendido. Quando chegou minha vez de ser atendido, eu falei para ele que eu estava sentindo um cansaço, estava com resfriado já fazia uns 3 dias. Ele pediu para tirar uma chapa do pulmão, tirou. Quando ele tirou essa chapa do pulmão, ele olhou e me disse assim, ó, você está com 3 pontinhos no seu pulmão. É coisa bem pouca, mas você vai fazer o exame de Covid e eu já vou te dar o remédio para o tratamento de Covid, que é uma garantia para você, mas não vou te internar, você tem que ir para sua casa. Tá bom, me deu a receita, fiz o exame lá, me deu a receita, fui para casa. Não tinha antibiótico no hospital, fui na farmácia, comprei um antibiótico, comecei a tomar na mesma noite. Tá? Até aí, só canseira, um resfriado normal. 3 pontinhos só no pulmão. Fiquei em casa. Daí para frente eu comecei a piorar. Quando chegou na quinta-feira à noite, eu já não aguentava mais respirar. Ele tinha me passado uma bombinha, caso eu tivesse problema de respiração. Usei aquela bombinha 2 vezes. Engraçado que eu só lembrei disso antes de ontem.
conversando com a Janete, eu lembrei que eu tinha usado a bombinha, não lembrava. E usei essa bombinha 2 vezes. E eu estava em casa, deitado lá, já estava bem mal. E uma irmã minha ligou para a Janete e falou, como é que está o André? Ele está bem. Ele falou para mim que está bem, está tossindo bastante. Tá? Ela falou, não, peraí, eu vou passar aí, vou pegar ele e a gente vai voltar lá no hospital, lá no AMA. Aí a Janete falou para mim, deixa ela vir, que eu vou para lá mesmo. Eu já estava bem mal. Ela chegou em casa, me pegou, junto com meu cunhado. Fui eu e a Janete lá de novo. Chegando lá, quando eu desci do carro, eu já não aguentava ficar em pé. Me faltava oxigênio. A Janete me segurou de um lado, ela me segurou do outro, tiveram que me guiando até lá no AMA. Quando eu cheguei lá, eu estava com falta de respiração, uma canseira que eu não aguentava. Aí eles já me pegaram, já me levaram lá para dentro. Passei no médico, a médica já me atendeu rapidinho. Ela já puxou meu histórico no sistema e falou para mim, o seu resultado saiu de Covid, deu positivo. Tá? Então, por essa falta de ar que você está sentindo, a gente já vai te pôr no oxigênio e eu vou te encaminhar para um hospital. Foi o que ela fez. Fiquei numa salinha lá a noite toda, esperando aparecer uma vaga no hospital, porque não tinha. Apareceu essa vaga de manhã, lá para as 8 horas da manhã, saiu lá no hospital de campanha do Ibirapuera, fui transferido para lá, e as minhas febres, eu tinha febre de 39 graus, quase 40. Eu tomava remédio para febre, pastor. A febre baixava para 38. Não foi defeito. 38,10. Bem pouquinho, né, Janete? E eu dizia para a Janete, eu sinto que eu estou com febre. Meu pé congelava, pastor. Meus pés ficavam congelados que eu sentia o osso doer. Eu sentia o meu osso dos pés doer. Eu não sinto meu pé gelado. Nem nos dias de frio eu tenho meu pé gelado. Eu deito na cama, a Janete fala assim, seu pé é quentinho, né? Porque eu não tenho o pé gelado. Mas eu senti o osso do meu pé doendo. De tão frio que era. Eu falava para ela, não aguento. Colocava meia, colocava cobertor, nada. Cheguei no hospital de campanha lá, fui transferido. Na sexta-feira de manhã. Quando eu cheguei lá, eu, sinceramente, não aguentava respirar. Sem oxigênio, eu já não respirava mais. Me faltava ar, parecia um asmático. Ficava muito, muito, muito sem ar. Quando eu cheguei lá, as moças prepararam tudo. Elas ficaram impressionadas com a minha febre, estava quase 40. E me levaram. Só que tem um detalhe, eu fiquei no hospital de campanha na sexta, no sábado, no domingo, tá? E esses 3 dias, o que aconteceu? Eu conversei com muita gente pelo celular, eu estava com o celular. Conversei com a Janete, conversei com o William. E devo ter conversado com mais alguém. Se eu conversei com você, meu irmão, e eu não lembre, não é porque eu quero. Eu não lembro de nenhuma dessas conversas desses 3 dias. Nada, eu não lembro de nada disso. Para mim, no hospital de campanha, foi eu entrar na sexta-feira. No meu cérebro, hoje é resumido. Eu entrei, eu lembro de eu entrando, as enfermeiras me preparando para internar. Me levaram para uma sala onde tiraram uma tomografia do meu pulmão, que eu não aguentava também tomar, eu tive que fazer com oxigênio, um balãozinho de oxigênio do lado. Eu não aguentava fazer assim, doía tudo. Tiraram essa tomografia, me levaram para um leito, me colocaram lá naquele leito, e eu lembro que naquele leito, quando me colocaram, eu senti um frio. Eu tremia, mas eu tremia, que eu não aguentava respirar, e tremia de febre. E o que eles fizeram? A médica que estava acompanhando a internação falou, não, ele não pode ficar aqui. Vamos ter que levar ele para uma área dentro do hospital de campanha que chama estabilização. O pessoal que está mais ruim, eles dão um tratamento diferenciado para a pessoa melhorar um pouco e poder ficar no leito comum. Então, fui para lá. Lembro que ela me encaminhou para lá. Chegou lá, eu lembro de ter chegado, os médicos ter ficado conversando comigo e tal. E lembro da última coisa. Acho que eu dei uma cochilada, para mim eu dei uma cochilada. Acordei com um monte de médico em volta de mim. Uma médica falando para mim, me chamava de Cícero, né, que é meu primeiro nome. Cícero, a gente vai ter que te entubar. Eu falei, pera, entubar? O que é entubar? Eu estava tão aéreo.
Falei, o que é entubar? Ela falou, não, a gente tem que te colocar em coma. Você está muito ruim, se a gente não fizer isso com você, a gente vai te perder. E eu falei para ela, não, mas eu não quero. Ela falou, você quer ligar para sua esposa? Quer que eu ligue? E eu estava sem ação. Não sentia... Só sentia frio e as pernas congelando. Só que aí, pastor, meus pés já não estavam mais congelando. As minhas pernas estavam congelando até em cima. Eu sentia minhas pernas toda congelada. Aí ela falou, você quer que eu ligue para sua esposa? Eu dei o telefone para ela. Ela ligou para a Janete, avisou que eu ia ser entubado. E eu só lembro dela conversando com a Janete. Aí o médico já me deu alguma coisa, eu dormi, apaguei ali. Desmaiei. Me sedou, é. E daí fizeram o procedimento de entubar tudo, né? Mas desses 3 dias eu lembro só desses 3 fatos, e para mim é como se tivesse passado 3 horas. Não me pergunte mais o que aconteceu lá dentro, que eu não sei. Para mim desapareceu da minha mente. Me colocaram em coma. Mas ela foi bem clara para mim, a gente tem que fazer isso com você. Se eu não fizer isso com você, a gente vai te perder. Tá. Aí quando eu entrei lá, adormeci, entrei em coma, fiquei. A Janete foi me visitar na quarta-feira lá no Emílio Ribas. Eu estava entubado lá em coma. Ela me viu. E o médico falou para ela que ia começar na quinta-feira o processo de acordar, né? Aí você foi transferido do hospital Fui de transferido. campanha para Emílio Ribas. Fui transferido do hospital de campanha. Para quem não sabe, o hospital Emílio Ribas, eu conheço lá dentro. A Sônia tratou lá no começo, um doutor chamado Dr. Kleber, lembro até hoje, um infectologista, começo da hepatite. É referência no Brasil, acho que na América Latina, em infectologia. Você foi para um hospital de referência. Se fosse um hospitalzinho por aí, você tinha viajado. Verdade. Não, você não viajaria porque tinha uma igreja em pé aqui hoje. Amém. Mas eu fui para o Emílio Ribas. Aí, na quinta-feira, ele começou o processo de me acordar. Eu acredito que eu acordei na sexta-feira. Despertei mesmo. Comecei a ter uma lógica, né? Acordei naquela sala estranha, você não vê nada, é só 2 portas na sua frente, você fica assim, né? Eu comecei a gritar lá, socorro, socorro. Comecei a gritar socorro, acho que eu passei o resto da noite gritando socorro, até cansar e dormir de novo. Não apareceu ninguém? Aparecia alguém, olhava lá na janelinha, tá gritando socorro, deixa ele aí. Aí no outro dia eu lembro que acordei, devo ter cansado, dormido, acordei. Aí toda hora começou a entrar enfermeira. Era enfermeira para dar remédio, era enfermeira para cuidar de você. Aí, toda hora entrava alguém. E toda vez que entrava alguém, eles perguntavam para mim qual era o meu nome, se eu era casado, se eu tinha filhos. Eu acredito que era para ver se as respostas eram as mesmas, né? Se eram Sim. lógicas, para ver se realmente eu estava acordado. Me apareceu um médico lá, conversou comigo, ele falou, qual que é o seu nome? É Cícero, André, tal. Fiz as mesmas perguntas e perguntou, você sabe onde você está? Eu falei, eu acho que eu estou no hospital de campanha, né? No Ibirapuera. Ele falou, não, você está no Emílio Ribas. Aí eu olhei para ele e falei, mas no Emílio Ribas, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele me explicou, no hospital de campanha, quando eles te entubam, eles não podem ficar com você. Eles têm que te encaminhar para qualquer hospital que tenha vaga. Porque se você tiver uma complicação, eles não têm como te socorrer. Tá? Então foi isso que aconteceu. Por isso que me transferiram para o Emílio Ribas. Aí ele me explicou, me falou que data que era. E começou o processo de recuperação aí. No sábado, continuei lá na intensiva, né? Na UTI intensiva, só que aí ele já tirou um monte de coisa, eu já estava comendo aquelas papinhas que é terrível, né, do hospital. É terrível, a gente come, mas é pouco, você não consegue comer muito, não. E no domingo ele me subiu para a semi-intensiva. Ele falou, não, você está bem, eu vou arrumar um quarto para você e vou te colocar na semi-intensiva. Então, no domingo, lá por volta do meio-dia, eu subi para a semi-intensiva. Tá? Subi para a semi-intensiva, continuei, tratamento, remédio. Eu estou com os braços todos roxos, de tanto remédio e agulhada que eu levei. E aí a gente foi conversando com muita gente. As enfermeiras lá, eu falei para o pastor,
Realmente eu fui para um lugar que era referência, foi Deus que cuidou de mim. E eu acredito porque vocês estavam orando. Porque eu tive praticamente uma enfermeira para cuidar só de mim, todo dia e toda noite. Elas trocavam de plantão, iam lá, se apresentavam para mim e falavam, eu vou estar aqui do lado de fora, na porta. Elas ficavam sentadas na portinha lá do lado. Qualquer coisa que você precisava, era só apertar o botãozinho lá que elas apareciam na hora. Então, eu tive praticamente uma enfermeira para cuidar de mim o tempo inteiro. E eu comecei, quando eu subi lá para a semi-intensiva, eles começam a fazer uns exercícios de respiração, né, pastor? Foi lá uma médica fisioterapeuta, e ela pediu para mim fazer a coisa mais simples do mundo. Vocês fazem isso e nem percebem, é automático. Com as mãos assim, esticar ela, respirando fundo, levantar os braços. E depois soltar a respiração. É fácil para qualquer um. Ela pediu para mim fazer isso 10 vezes. Eu acho que eu não fiz nem 5 e estava todo fadigado, não aguentava mais nem esticar o braço. Ela falou, calma, que é assim mesmo, mas você vai melhorar. Eu fiz isso quando fui entubado. É muito difícil. As coisas mais simples, você não dá valor, mas a coisa mais simples que tem, depois que você passa por um processo desse, você começa a dar valor. Então eu fui para lá, comecei a fazer esses exercícios, comecei a melhorar. Lá eu tinha fisioterapeuta de manhã, de tarde, e tinha uma noite que passava lá, para fazer os exercícios com todos os pacientes. Fui melhorando, graças a Deus. Eu tive problema de insônia, não conseguia dormir, passei muitas noites no hospital, depois que eu fui para a semi-intensiva e para a enfermaria antes de sair, sem dormir. No dia que eu saí quarta-feira à tarde, da semana passada. Na terça-feira eu dormi meia hora. Deu 6 horas da tarde, eu cochilei do nada, dormi meia hora, 40 minutos, depois eu passei mais de 24 horas acordado. Mas assim, tinha um rapaz comigo, um testemunha de Jeová, e a gente conversou bastante. E ele do lado, ele dormia a noite toda. Quando ele dormia, eu não conseguia dormir. Eu comecei a orar. Eu lembrava daqui, eu orava pelos irmãos, tinha desejo de estar aqui. Eu morria de desejo, eu chorava. Passei muitas noites chorando e orando. Eu não sabia o que estava acontecendo aqui fora. Não sabia, nem sabia se a Janete sabia que eu estava lá. Porque eles não te dão informação. E por causa dessa epidemia, eles proibiram até as visitas. Se você fosse lá visitar, você não podia chegar, nem perto. Então, eu passei muitas noites orando. Pedi muitas vezes. E pensei muito, muitas coisas. E fui melhorando. Quando eu recebi a liberação para ir para a enfermaria, que é o último estágio lá que eles têm para poder te liberar, né? Você vir para casa. A enfermaria você já está quase respirando sozinho, já fica bem mais solto, toma banho sozinho, faz tudo sozinho. Só se alguma coisa medicamento que eles te dão. Eu tive acesso ao meu celular, que foi na segunda, quando eu postei para vocês aí, que eu estava na enfermaria, graças a Deus. E ali eu consegui falar com a Janete, pelo celular. Ela me falou de quanto vocês estavam orando, quantos vocês estavam jejuando. Me falou também que o pastor tinha ido lá para Santo Antônio, tinha pedido para os irmãos orarem por mim também, que eu agradeço a eles, agradeço a todos vocês. E é fato, irmãos. Eu falei, acho que falei para o pastor e para o Denilson. Isso não foi à toa, não é porque aconteceu comigo. Eu penso que o pastor tem pedido para a gente orar muito, alguns de tempos para cá. E isso é resultado de oração. E esse período que eu passei foi também para que a igreja, eu penso, se juntar em oração mais um pouquinho. Falei para o Denilson, a gente precisa. Quando eu cheguei em casa, eu assisti o culto que o Denilson pregou aqui no sábado. Até falei para ele. Ele leu lá em São João, dizendo, segunda epístola de São João, no primeiro versículo, que diz assim, a igreja, a senhora eleita, e ele parou de ler aí. Eu falei para ele, Denilson, você tinha que continuar.
A senhora eleita e os filhos gerados, é isso, né, Denilson? E aos filhos gerados por ela. Acreditem, eu falei para ele, Denilson, os irmãos precisam, a gente precisa se juntar mais em oração, realmente, uns pelos outros. O pastor falou aqui, num culto agora, acho que domingo, falou, a gente orou, e a gente orou não por emoção. A igreja orou por um propósito, ela sabia o que Deus era capaz de fazer. Eu sei que vocês são maduros, ele não falou que você não orou sem emoção pelo seu irmão. Ele falou que você não orou empolgado, achando, não, vamos lá que vai dar tudo certo. Não, vocês tinham certeza que orando, Deus ia mudar o quadro. Amém. Porque quando a gente está orando, numa situação dessas, Deus desce e nos unge, a gente sente a presença de Deus. Lá no quarto, lá no hospital, eu não me sentia sozinho, eu chorava, eu orava na minha mente ali, eu sempre me sentia com alguém. Eu sentia a presença, eu falei para o pastor, acho que falei isso para o Denilson também. Como o irmão Branda falou, a unção é uma pessoa. Eu sentia a presença de alguém ali do meu lado, me ajudando, me dando força para sair. Tanto é que minha recuperação foi em 7 dias. 7 dias, se contar. Eu fui entubado no domingo, no outro domingo eu já estava na semi-intensiva, já sendo pronto para sair. Na segunda-feira, eu saí para enfermaria, né? Eu tenho tudo anotado no caderno. Saí para enfermaria. Então, irmãos, isso é resultado de oração. Continue orando pelo seu irmão. Continue orando pedindo para que Deus cure suas doenças físicas, mas principalmente pedindo para que Deus cure suas doenças espirituais. Para que os filhos dessa igreja possam ser gerados. É isso que Deus quer. Deus quer que essa igreja gere filhos. E gera filhos através da palavra no pastor, gera filhos através da ordem da igreja, gera filhos através da oração. Então, irmãos, eu fico feliz de saber que vocês realmente se juntaram e oraram muito por mim. Eu dou graças porque eu sei que o diabo ele queria a minha alma. E ele estava querendo levar. Mas vocês intercederam e Deus não permitiu. Amém? Eu agradeço a vocês. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui meu agradecimento pela oração. Fica o agradecimento pela minha esposa também, que ela ficou em casa, ela ficou passando mal, também ficou doente. E ela disse para mim, quando eu cheguei em casa, André, eu não achei em momento nenhum que você ia partir. Eu estava confortada. E isso aí foi a oração de vocês. Ela nunca se sentiu achando que eu ia embora, que eu ia morrer, porque ela estava conformada. Ela falou que alguma coisa a controlava. Isso era o Espírito Santo. Amém? Então eu agradeço a todos, que Deus abençoe. E agora vamos ouvir a palavra do Senhor, que é a melhor parte do culto, né? Eu estava realmente com saudade de ouvir isso aqui. Na segunda-feira, lá na enfermaria, eu falei assim... Falei para o Testemunho de Jeová, ele falou que no Salão do Reino eles estavam transmitindo pelo Zoom, né? Aí ele falou que o culto ia ser dele lá na quinta-feira e no domingo. Eu falei, não, amanhã tem culto na igreja, eu gostaria de estar lá. E na quarta-feira eu saí, pastor. Aí Amém. Eu assisti o culto. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aí está, meus amados, um fato real de uma vida que Deus cuidou, resultado de uma igreja que ora, porque o diabo não levava a alma dele, porque a alma dele já pertence a Cristo. Essa é a verdade. E levava uma vida e uma família que ficava sem o chefe. Mas quero dizer para vocês, o quadro num todo. O quadro num todo é esse. Quando ele se sentia confortado no hospital, que tinha alguém por perto, era o anjo dele que estava lá, sem dúvida. O quadro é esse, que ele, dificilmente uma pessoa é transferida para um hospital
Eu quero dizer para você que isso é muito difícil, alguém ser transferido de um hospital de campanha para um hospital do nível do Emílio Ribas.